Glória a Jesus. Belsazar, você é capaz de me contar o sonho que vi e a interpretação? Daniel 2:26. Ao que o servo de Deus Daniel declara ali ao rei Nabucodonosor, dizendo: ó rei, o que o Senhor requer, não há na terra nenhum homem, nenhum sábio, nenhum astrólogo, nenhum adivinho, nenhum feiticeiro, nem um homem, por mais sábio que seja, que tenha a capacidade de declarar ao rei o que o rei está pedindo. E assim também, ó rei, isso não é diferente para com o teu servo. Ó rei, o que tu estás a pedir é algo impossível. Louvado seja Deus. Aqui Daniel está tomando uma atitude fundamental na vida de cada um de nós. Ele está aqui transferindo a ligação direta de Deus com o homem. O nosso assunto desta semana com a Igreja do Senhor consiste em mais uma atitude belíssima da parte do servo de Deus Daniel, ou como ali estava o nome dele na Babilônia, Belsazar. Daniel tomou mais uma atitude belíssima e digna em seu coração e assim agiu diante do rei Nabucodonosor da Babilônia, após ser ali introduzido na presença do rei pelo comandante-geral do próprio rei, o Arioque, a quem o rei havia designado para fazer cumprir o seu decreto de morte contra todos os sábios da Babilônia. E Daniel ali toma uma decisão belíssima que é indispensável na vida do homem e da mulher de Deus. Qual a decisão, qual a atitude? Transferir para Deus a ligação com a mente humana. Daniel entendeu que não havia a necessidade, nem deveria buscar para si nenhuma glória, nenhuma honra, que não deveria em nenhuma hipótese, mesmo tendo ele o direito e sendo justo, obviamente, aos olhos dos homens e diante das circunstâncias, mas aprove a Daniel de maneira muito sábia não requerer para si nenhuma atenção de ninguém, nem muito menos do rei Nabucodonosor, apesar de Deus o ter colocado face a face com o rei e já inclusive com a revelação total do sonho, o qual o rei não lembrava, juntamente com a devida interpretação que tanto o rei precisava. Mas mesmo assim, Daniel ali tomou a decisão de transferir para Deus a ligação com a mente humana. Tudo que eu e você precisamos fazer no dia a dia, nos nossos relacionamentos, é transferir para Deus a ligação com a mente humana. Não importa quem seja a pessoa que se encontrar na sua frente, a partir do momento em que você aqui escuta esta revelação da palavra, passe a partir de agora a jamais querer chamar a atenção de alguém para você, da mente de alguém para você, ou achar que você é mais especial ou merecedor, merecedora de qualquer coisa, mas ao contrário disso, assim como Daniel, servo de Deus, ali agiu, que você também tome a decisão de transferir para Deus a ligação com a mente humana. Como é que significa, pastor Araújo, transferir para Deus a ligação com a mente humana no entendimento dado pelo Senhor nesta oportunidade? Significa dizer que o homem não tem, não importa a sua capacidade, o seu QI, por mais elevado que seja,
a menor capacidade de se ligar com Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, diz o Senhor Jesus aos seus discípulos e o Espírito Santo por ele mandado aqui a mim e a você. Daniel sabia perfeitamente disso e ali ele tomou essa belíssima decisão de transferir para Deus a ligação com a mente humana, ali no caso o rei Nabucodonosor, o homem mais importante daquela nação, o homem que tinha sob o seu poder o direito de matar ou dar vida a Daniel e aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Aliás, naquela oportunidade em que ali se encontrava Daniel, o decreto do rei já havia saído, sob o qual inclusive ele, Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias deveriam ser executados, porque agora era lei governamental, porque aquele era mais um governo corrupto e que inclusive caiu pelo poder da mão de Deus. Aleluia! E ali o servo de Deus Daniel decidiu transferir para Deus a ligação com a mente humana, mesmo sendo quem estava diante dele a pessoa mais importante da terra naquela oportunidade. E foi desta maneira que o Daniel conseguiu mudar o destino dele, dos seus amigos, de todos os sábios da Babilônia, inclusive aqueles que não mereciam. Foi a partir de atitudes que agradaram a Deus e a atitude de transferir para Deus a ligação com a mente humana foi mais uma de Daniel, e assim ele conseguiu mudar o destino dele e dos seus amigos e dos sábios da Babilônia, e em especial dele e dos seus amigos, ele mudou o destino de sepultura, que já era lei, para vida e vida com abundância e muito próspera e honrada, porque achou graça diante de Deus e diante dos homens. Que você esteja passando a se comportar no seu dia a dia, nos seus relacionamentos comerciais, familiares, sentimentais, ou qualquer que seja o outro relacionamento ou aliança, tomando sempre a atitude de transferir para Deus a ligação com a mente humana. É entender que o Espírito do Senhor esquadrinha a mente e o coração do homem, da mulher, daquele que está na sua frente, inclusive de você, para dar como pagamento, como recompensa a cada um segundo as suas obras. É Ele que esquadrinha a mente, o coração e que prova a intenção do Espírito. Que você esteja tomando a decisão de transferir para Deus essa ligação com a mente humana, não importa o qual você seja ou se ache, capacitado ou capacitada, experiente ou experiente, o quão você se ache mais bem preparado ou preparada, pois a ligação com a mente humana precisa ser transferida para Deus, porque isso é dele, direito dele, juntamente com a ligação transferida para Deus com a mente humana, estará indo também a honra, a glória, o louvor e tudo aquilo que acompanha o milagre de Deus. Transferir para Deus a ligação com a mente humana é indispensável. Quando ali o rei Nabucodonosor pergunta ao Daniel: tu podes, ó Belsazar, que era o nome dele ali na Babilônia, me dizer o sonho que eu vi enquanto dormia com a minha cabeça no leito, e dizer o que significa? E ele diz: não, rei. O que o rei pede é algo que homem da terra não pode. Mas ele fecha de uma maneira belíssima quando ele diz: mas eu quero te dizer uma coisa, ó rei, assim diz o Senhor. Existe um Deus dos céus que é capaz de revelar mistérios, que é capaz de mostrar, que é capaz de te explicar. E foi Ele, o Deus do céu, na ligação dele direta contigo, ó rei, que aprove a Ele te dizer o que há de acontecer nos últimos dias. O sonho que tu tiveste quando tu colocaste a tua cabeça na tua cama e planejavas tu o futuro
Tu tiveste o sonho com aquela estátua gigante em tua frente, com cabeça de ouro e o corpo todo ali de maneira formada, até chegar aos pés, nos quais estava uma mistura de barro e com ferro. E ali tu viste durante o teu sonho, quando lá daquela rocha, sem ajuda de mão humana, foi cortada uma parte da rocha e lançada também sem ajuda de mão humana, mesmo nos pés de ferro e barro lamacento, despedaçando completamente, esmiuçando os pés de ferro e barro, e por conta de esmiuçar os pés de ferro e barro, que eram ali a base, também todo o corpo da estátua, inclusive a cabeça de ouro, que significa o teu governo, ó rei Nabucodonosor, foram esmiuçados e transformados como em pragana e levados pelo vento, e nada mais se via. E o que mais te assustou, ó rei, foi que aquela pedra que ali fora lançada crescia, 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 até encher toda a terra. Isso te assustou, ó rei. Mas isso não tem nada a ver com o homem, é ligação do próprio Deus contigo, e a mim aprove a Ele me revelar, não porque eu saiba mais do que nenhum dos sábios da Babilônia ou de qualquer outra parte, mas porque aprove a Ele falar contigo, revelar a ti e te explicar o que há de acontecer. Ó rei, assim foi o teu sonho e verdadeira é a interpretação a qual te dei. Aleluia. Amados e amadas, diz ali que quando aquele rei, o homem mais importante da terra, ouviu o recado, ouviu da parte da boca do servo de Deus o recado do Senhor, ele se prostrou de joelho com o rosto em terra e adorou a Daniel e declarou com sua boca e disse: verdadeiramente, Daniel, o teu Deus ao qual tu serves é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis da terra, porque Ele revela o oculto e o escondido, pois tu conseguiste revelar esse mistério. E a partir dali, Ele fez de Daniel o rei da província da Babilônia, também o rei de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, ele nomeou sob as finanças de toda a província ao Ananias, o Misael e o Azarias, e eles foram abençoados na terra dos viventes, honrados por Deus diante dos homens, e foram colocados para sentar com os príncipes da terra, para a vergonha do inferno, dos homens e dos mentirosos e dos políticos, e para a glória do nome do Senhor. E o mesmo o Senhor quer fazer contigo, mas é preciso transferir para Deus a ligação com a mente humana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.